Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar nossos assuntos já para a quarta unidade desse ano letivo, desse período letivo. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, a aula de História, a primeira aula da quarta unidade, e espero que vocês gostem. Antes de mais nada, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito que se inscreva no canal. Então, pessoal, para iniciar, hoje nós vamos compreender o que é história. Essa aula é a aula para o primeiro ano do ensino médio, ou seja, vamos compreender o que seria essa ciência história. Aqui já na capa vocês conseguem ver o nome história, conseguem ver possivelmente um homem da caverna, um computador, ele com as imagens no computador. É uma espécie de charge, alguma coisa assim parecido, que é bem interessante para a gente fazer uma conexão com o passado e com o presente. Então, para iniciarmos de fato, é preciso compreender o que é história. O que seria essa ciência história? A história pode ser entendida como a área do conhecimento que estuda o ser humano através do tempo. Então, não é possível, por exemplo, que haja história no passado onde não existe a sociedade humana. Então, só é possível se fazer história do processo de civilização humana. Ou seja, não podemos estudar uma sociedade, eh, por exemplo, do passado que não podemos dizer assim que não foi habitada. Nós não podemos, melhor dizendo, estudar um determinado lugar, uma história de um determinado lugar que não tenha havido pessoas. Então, a história só pode estudar o ser humano, ou seja, os historiadores se baseiam nas fontes produzidas pelos seres humanos. Então, não é possível fazer história, por exemplo, de uma evolução animal e outras coisas, porque aí já seria uma outra área do conhecimento, já seria, por exemplo, a geografia, a biologia, enfim. A história só estuda de forma específica o homem. Então, os historiadores eles vão analisar as fontes históricas produzidas pelos seres humanos. Então, tudo aquilo que é deixado de rastro, de vestígio na sociedade é história e deve ser trabalhada pelos historiadores. Como estudamos a história? Através de pesquisas com documentos históricos. Então, como eu falei a vocês, a história vai se basear em fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Uma fonte histórica são todos os registros deixados pela sociedade, pelos seres humanos, como, por exemplo, um caderno, um diário, é, e os documentos oficiais, que são, por exemplo, é, registro de nascimento, registro de óbito, lavraturas de óbito, processos criminais e tantos outros documentos oficiais. Então, tudo que foi escrito pelo ser humano pode sim a virar uma fonte histórica a ser utilizada por historiadores. Então, por exemplo, tudo que a gente estuda hoje, que a gente escreve e tudo mais, pode ser usado por historiadores no futuro, porque a fonte histórica é basicamente isso, a fonte documental, e também tem a fonte monumental, que seria, por exemplo, os prédios antigos, como, por exemplo, inclusive, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são a fonte histórica? Sim, são a fonte histórica e arqueológica. Então, pode ser utilizada tanto no âmbito da história como também no âmbito da arqueologia. Então, resumindo, a história vai se basear naquilo que foi produzido no passado, de forma escrita, principalmente de forma escrita. Como estudamos a história? Pois bem, estudamos a história através de pesquisas, de livros e internet. É, tudo que é história é produzido pelos historiadores, principalmente.
para se produzir história, é preciso utilizar de método, de metodologia. Então, o historiador ele vai pesquisar as fontes, vai utilizar os métodos, as metodologias, para que possa compreender o passado tal como ele ocorreu um dia, e assim transcrever nos livros, principalmente livros e obras de história, além de publicações na internet. Então, para que nós tenhamos acesso ao que é história, aos conteúdos da história, nós podemos se basear tanto no livro didático, como no livro científico propriamente dito, e também na internet com os vários artigos científicos e obras publicadas na internet. Então, o trabalho do historiador é basicamente esse: é trabalhar com o passado, trabalhar com as fontes históricas do passado. Como estudamos a história? É, para se estudar a história, tem várias formas, vários métodos. Podemos pesquisar em bibliotecas, livros científicos, podemos pesquisar na internet, como eu já falei, podemos também assistir vídeos, documentários e filmes. Tem vários filmes, os melhores filmes do cinema, inclusive, são filmes de história. Então, são filmes que vão tratar a história antiga, a história medieval, a história moderna, as guerras mundiais, as grandes guerras. Os filmes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial são sucesso de bilheteria, porque eles retratam muito bem aquilo que aconteceu um dia, né? Ou seja, os filmes e os documentários são importantes fontes históricas também e devem ser usados por nós, professores e por estudantes, além também de pessoas que estejam com vontade de estudar a história. Como estudamos a história? Continuando, através de visitas a museus. O que são os museus? Os museus são locais, abrigos que tem no seu interior imagens, documentos, objetos do passado. Então, os museus são instrumento de estudo, instrumento de análise histórica e de mostrar para a sociedade o que é história de fato. Então, uma sociedade, um país que tem museus, que valoriza os seus museus, os seus arquivos nacionais, é um país riquíssimo em história, porque o museu é o lugar para salvaguardar a história, o que significa dizer que dentro do museu podemos encontrar quadros antigos, podemos encontrar objetos antigos, podemos encontrar várias fontes históricas em boa preservação e em bons cuidados, porque o museu é justamente esse local de acervo documental e de objeto para mostrar à sociedade do presente aquilo que existia no passado. Ou seja, o museu é uma forma de mergulharmos no passado, mergulharmos na nossa história. Por isso, é muito importante por parte dos representantes públicos, por parte das autoridades públicas, que produzam e deem a devida manutenção aos museus e aos arquivos nacionais, pois a história do país se encontra basicamente nesses locais. E o museu, sobretudo, é um lugar para viajarmos no tempo de forma a vermos as imagens, os objetos, conhecer o nosso passado. Por isso que é tão importante a manutenção do museu. Indivíduo, o que é o historiador, né? Qual é o trabalho do historiador, de fato? O historiador é o indivíduo que estuda, pesquisa e escreve sobre história. Então, o que significa dizer? Para que a pessoa se torne historiador, deve fazer a graduação em História, deve se especializar em uma determinada área e deve pesquisar sobre aquela área de forma concisa, de forma eficiente. Então, cada historiador trabalha num ramo de atuação.
Por exemplo, eu, professor Robério, sou historiador que trabalho a história de Paripiranga a partir do início do século XX, ou seja, a partir de 1901 eu estudo a história de Paripiranga. E eu estudo a história de Paripiranga dentro do Brasil República. Tem historiadores que trabalham o Brasil Império, tem historiadores que trabalham o Brasil Colonial, tem historiadores que trabalham a história medieval, tem historiadores que trabalham a história antiga. Então, cada historiador trabalha num ramo da história e dentro de um recorte espacial. O historiador procura um recorte e ali, dentro daquele recorte de tempo, ele vai buscar as fontes históricas para poder produzir o seu material, para poder produzir o seu livro, o seu artigo científico, a sua tese de doutorado, a sua dissertação de mestrado. Então, tudo isso, o seu artigo científico. Então, o historiador ele precisa se debruçar sobre as fontes históricas de um determinado período, de um determinado tempo. Então, eu, professor Robério, eu sou historiador que trabalha a história de Paripiranga, eu trabalho a história da morte em Paripiranga e a partir do século XX. Então, eu tenho que pesquisar os documentos, as fontes históricas em Paripiranga a partir de 1901 até 1960. Eu trabalho de 1900 a 1960, é o meu recorte, basicamente. Então, esse período de recorte eu tenho que buscar os documentos para poder escrever sobre eles. Então, a partir daí é produzida a história como ciência, através da metodologia, da análise e da escrita do historiador. O historiador é de suma importância para trazer a história para a sociedade presente. Os historiadores são profissionais que reúnem documentos e dados que situam os fatos em seu contexto, reconstroem, interpretam e analisam o passado de indivíduos, grupos e movimentos sociais, instituições, religiões, cultura, arte, ideias e costumes, que abrangem todos os aspectos da história. Então, tudo isso aí que vocês conseguem ler, que vocês conseguem observar, é fruto do trabalho do historiador. O historiador deve trabalhar a partir dessas análises, a partir desse contexto de interpretação. Então, o historiador, esse cientista que é o historiador, ele deve se debruçar sobre as fontes históricas para produzir o material necessário para a sociedade. Então, pessoal, é, resumindo, resumindo essa nossa aula de hoje, o que é história? A história é a ciência que estuda o passado através das fontes históricas produzidas pelos seres humanos. Então, a história é uma ciência que vai trabalhar com as fontes históricas, vai trabalhar com os documentos históricos produzidos pelos seres humanos. E, basicamente, para se construir a história, precisa de metodologia. E o responsável por essa metodologia, o profissional, o cientista responsável por escrever e pesquisar a história, é o historiador. Então, o historiador é esse responsável que vai trabalhar com a reconstrução, com a interpretação, com a análise dos indivíduos, dos grupos, dos movimentos sociais, das instituições, estuda também e trabalha religiões, a cultura, as diversas formas de arte, as ideias e os costumes de uma sociedade de outrora. O que é uma sociedade de outrora? É uma sociedade que viveu no passado. Então, o historiador deve se debruçar sobre as fontes, o historiador deve navegar sobre o passado e construir o seu texto, construir o seu olhar sobre as fontes históricas, para que assim possa escrever de forma verídica, de forma metodológica a história, para que nós, hoje em dia, tenhamos o conhecimento do que ocorreu no passado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Quero dizer que nossas aulas agora terão em média de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, porque
principalmente já temos aula presencial também, e vamos diminuir os vídeos de forma a ficar melhor para a visualização dos alunos. Vamos tentar ser mais sucintos, vamos tentar principalmente ser mais direto. Então eu estou tentando ser mais direto o possível para que o vídeo fique mais compacto, fique mais enxuto e fique melhor de ser assistido por vocês. Então um abraço e até a próxima aula de história do primeiro ano.